Eu quero entrar nesse ponto e justamente das coincidências que algumas religiões, que eu acho que o Daniel falou disso também, e por que essas coincidências são necessárias. Mas antes, só para... É isso, né? A gente precisa ilustrar e parece que tem uma sensação, tipo, qual é seu Power Ranger preferido? Tá ligado? Tipo, eu quero ser o vermelho, não, mas exato, o azul, exato. Cara. É meio que uma necessidade humana de escolher e se identificar. Exato. Uma vez, inclusive, esse cara foi o cara que me deu várias histórias que aconteceram com ele na infância, que é marido da minha prima, ele é do exército italiano e tudo mais, ele é um dos nomes fortes, assim, e ele me contou várias histórias sobre uma bruxa que morava na cidade dele, no povoado dele, depois virou livro, e uma das outras ideias que ele me deu foi falar sobre o conceito de Deus, o que era para ele, que até você falando, meio que foi um jeito que ele achou de ilustrar isso, sabe? Que ele dizia que nosso corpo é formado por milhões de células, e aí as células, né, se você juntar todas elas, forma o corpo humano, que se você juntar todos, forma aí o mundo, que se você juntar todos os planetas, forma aí uma galáxia, e aí tudo isso acaba sendo o Deus, né? O todo de várias... mais ou menos essa ideia, analogia, né? Existia um ocultista muito famoso na França do século XIX chamado Papy, que ele estava na França. O nome dele era Gerard Encausse, né? Ele nasceu em La Coruña, na Espanha, a família mudou com ele para Paris, ele era pequeno, ele cresceu como francês e aos 24 anos, numa visão, ele adotou o nome de Papy, né, que o pessoal chama Papus aqui. E ele fundou uma escola hermética na França, que até hoje está em pé, que é a Ordem Martinista, com outros ocultistas. E ele tinha exatamente um livro que acabou de ser reeditado, chama-se Tratado Elementar de Ciências Ocultas, que é um clássico do ocultismo. Eu li isso, eu tinha 16 anos, Humberto, eu sempre li bastante. Ele acabou de sair, eu acabei de voltar de Curitiba de um congresso de ufologia que eu fui falar e não resisti no aeroporto. Comprei a nova edição que está ampliada, né? Muito legal. E ele tinha a teoria do macro e do micro ser um macrocosmo e um microcosmo. Então ele usava a seguinte referência. Uma célula é uma unidade de um conjunto. Um planeta é uma unidade de um conjunto. Um conjunto de células pode formar um órgão. Um conjunto de planetas no sistema solar. Um conjunto de sistemas vai formar o ser humano, assim como um conjunto de sistemas forma uma galáxia. Então ele fazia a mesma analogia do macro com o micro até chegar na unidade que está em tudo, cada célula sendo uma partícula pequena de uma unidade que está em todas as coisas, que é o conceito todo que está em tudo. A mesma relação que seu amigo italiano fez está no livro Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Papy. Tem um negócio de filosofia, né? Que ele questiona quem disse que nós não somos a célula de um gigante. Né? Aquela coisa? Exato. E, na verdade, se a gente for célula de algo maior, nós somos a célula da unha do dedinho mindinho, cara, enquanto a humanidade complicada. Talvez o átomo. Mas está dentro da totalidade. Agora, a nossa visão aqui hoje é essa, mas a visão de alguém num nível maior vai ser muito mais ampliada que a nossa. Então hoje eu falo, a gente é um pedacinho ali da unha do dedinho mindinho, mas alguém olhando num nível maior não vai considerar isso. Não, você é parte de um todo. Você também é parte do divino. Então, as maneiras como a gente fala disso são muito humanas, porque é a nossa referência. Uma maneira de alguém mais avançado, eventualmente em algum ambiente, vai falar nisso com mais propriedade e mais amplitude. E não é que está errado a gente falar do jeito humano. É o único jeito que a gente tem, vivendo com um corpo humanoide, batendo nas coisas, é imaginar uma divindade também. Aí a gente coloca uma roupa, coloca uma característica que sempre vai refletir o bojo daquela cultura e sociedade. E no final tá todo mundo falando da mesma coisa. Por isso a briga por religião, vou falar claro, é uma merda. Porque você briga, na verdade, falando das mesmas coisas só porque o nome tá diferente. Ou a maneira que o outro vê é o Power Ranger, vermelho e azul. E isso podia ser de outra forma, cara. Tipo, eu falar, Daniel, o teu é azul, o teu é vermelho, o meu é verde. Mas o mais importante é que nós estamos falando de algo que é a mesma coisa, apenas com cores diferentes. E você tá vendo de um jeito, eu de um jeito, mas no fundo é a mesma coisa e nós podemos ver paralelos e complementaridade na forma diferente, porque vermelho, azul ou verde, tudo é Power Ranger, né? Nesse modelo que o Humberto colocou. Então, eu acho um desperdício briga por religião.